Fala galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar a ver escoamentos com viscosidade. Vou falar para vocês um pouco sobre eles e a motivação da gente estudar isso aí. Então, primeiramente, a gente vai ver os escoamentos internos, tá? Então, escoamento interno, só dentro de dutos ou placas paralelas infinitas. Então, vamos dar uma olhada aí no que pode acontecer quando a gente tem escoamento interno, tá? A gente pode ter um escoamento laminar, ou seja, com um perfil aqui bem desenvolvido e tal, tranquilinho lá, bem de boa, né? O escoamento laminar. Ou a gente pode ter um escoamento turbulento, onde acontece lá aquela loucura lá, tu não consegue ver bem o perfil, é tudo meio turbulento mesmo, como o próprio nome já diz. E aí a gente vai querer saber diferenciar o escoamento laminar do escoamento turbulento, né? Como é que a gente vai saber quando que é laminar e como é que a gente vai saber quando que é turbulento. Mas calma aí que isso eu já vou te dizer. Bom, por que agora a gente tem que... é bom a gente estudar isso aqui? Bom, quando a gente for estudar o escoamento laminar, a gente vai fazer contas para descobrir quem que é esse perfil de velocidade exatamente. Isso vai ser importante porque a partir de agora, como a gente tem viscosidade, a gente passa a considerar o atrito do fluido e a parede do nosso duto ou das nossas placas paralelas. E aí, esse atrito, ele vai gerar uma perda de carga. Então, isso aí, tudo que a gente vai fazer agora é para depois começar a calcular perdas de carga, tá? E aí vai ser importante diferenciar se o escoamento é laminar ou turbulento também para fazer cálculos de perda de carga. Então aqui, ó, isso aqui tudo que a gente vai fazer por enquanto é uma introdução para depois estudar as perdas de carga mesmo, que é o mais importante, porque daí tu tá construindo lá um edifício e tu quer saber qual é a bomba que tu tem que fazer. Aí tu vê todo o encanamento, analisa ele e tal, mas isso aí vai ser no futuro. Por enquanto, a gente tá vendo aí, a gente vai ver aqui então, nas próximas aulas, a gente vai calcular esse perfil de velocidade aqui. E depois, pro turbulento, a gente vai ver uma aproximação para esses perfis de velocidade, né? Porque bom, eu posso achar uma função aqui que ela aproxima essa brincadeira que tá, essa coisa muito louca aqui. Eu posso achar uma coisa que aproxima ela, uma coisa talvez bem ordenada e tal, uma função boa de trabalhar, né? Então, é o que a gente vai ver no futuro aí, o escoamento turbulento. Bom, como é que a gente vai diferenciar escoamento laminar de escoamento turbulento? Vamos ver. Bom, vocês lembram lá do número de Reynolds, né? Muito importante. Então, o número de Reynolds, tá? Quando a gente tem um escoamento laminar, o número de Reynolds, ele é, no máximo ali, 2.300, tá? A partir disso aí, para dutos e tal, o escoamento vira turbulento. Então, se é maior que 2.300 o número de Reynolds, ele vira turbulento. Se é menor que 2.300, ele é laminar. Então, muito importante assim, no começo do problema eu considerei a hipótese que o escoamento era laminar. Aí que eu faço? Eu faço todo o cálculo e no final eu vejo o número de Reynolds, ou no começo, se eu tiver todas as coisas que eu preciso para calcular o número de Reynolds, né? Eu vejo o número de Reynolds e vejo quanto que ele deu. Deu mais de 2.300. Então eu errei. Errei minha hipótese. Ele na real era turbulento, eu não podia tá usando o que eu usei. Deu menos de 2.300 realmente. Então, tudo bem. Eu podia ter usado o que eu usei ali. Então, tá tudo certo, né? Então, muito importante ver isso aí, ó. Quando o número de Reynolds é menor que 2.300, é laminar. Isso aí em condições normais de engenharia, onde a gente não tem muito controle. Em condições assim de laboratório, onde tem muito controle sobre o experimento e tal, controla todas as vibraçõezinhas, qualquer coisa, já conseguiram fazer escoamentos laminares com o número de Reynolds de até 100.000. Mas isso aí no nosso dia a dia, nos nossos problemas que a gente vai estar resolvendo aí, não vai chegar nem perto. A gente vai usar aqui o 2.300 mesmo, que vai ser o nosso número de corte para diferenciar escoamento laminar de escoamento turbulento. Então, bom, é isso aí, né? Agora essa aqui foi uma breve introdução ao que a gente vai fazer. A gente, então, está considerando agora o escoamento viscoso, com viscosidade, ou seja, a gente está considerando o Mi, né? O Mi, agora, a viscosidade, ele passa a ser considerado. E isso é muito importante, porque daí gera atrito entre o escoamento e a parede do meu duto, e aí isso aí vai fazer uma perda de carga, que é o que a gente vai querer calcular. A gente vai querer saber qual é a perda de carga, para saber qual é a bomba que tem que botar, ou qual é a altura que a gente tem que botar o
o nosso início do cano até o final e muito mais coisa que vem por aí. E aí depois, para calcular essas perdas de carga e tal, muito importante saber diferenciar escoamento laminar de escoamento turbulento. E aí nas próximas aulas, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse perfil de velocidade aqui para o escoamento laminar e depois vamos ver umas aproximações para o perfil de velocidade para o escoamento turbulento e depois vamos entrar lá na perda de carga mesmo, que é o que realmente interessa aí. Então, espero você na próxima aula. Até lá, grande abraço!